Vou discutir 3 conceitos de construção de bicicletas que, na minha opinião, não deveriam continuar nas futuras gerações de mountain bike. The cross country. Sei que vou dar algumas opiniões um tanto ácidas e, claro, vocês têm todo o direito de deixar seu comentário aqui embaixo, tanto se concordam comigo quanto se não. Gostaria de fazer um aviso importante antes de tudo, e é que qualquer uma das opiniões ou críticas construtivas que vou dar não é direcionada a nenhuma marca em específico, mas sim para opinar sobre o conceito de construção ou a tendência que foi gerada nos últimos anos dentro do cross-country no mountain bike. Dito isso, eu vou direto ao ponto. O primeiro de todos, por onde vou começar, tem a ver com a exclusividade de fabricar bicicletas para cross-country. Em 120 mm, esquecendo e deixando completamente de lado os 100 ou os 110 mm. Enfim, desde que a nova Scott Spark foi lançada, já se passaram cerca de 3 anos. Foi a precursora, foi a primeira marca que lançou esse conceito de ter no catálogo apenas uma bicicleta de 120 mm para o cross-country. Claro, depois vieram a Goss, a Mondrakel, a Orbea e muitas outras marcas internacionais. Recentemente vimos o lançamento da nova Cannondale Scalpel, também reduzida a uma versão de 120 mm. Enfim, todas essas novas bicicletas que chegaram ao mercado, temos que concordar em um ponto. Elas são melhores do que a geração anterior. De forma geral, nisso não há nenhum tipo de dúvida. São bicicletas melhores do que a geração anterior, que havia sido pensada para os 100 mm. Agora, há 2 pontos em que com certeza essa nova geração específica de 120 continuou perdendo. Primeiramente, são bicicletas mais pesadas, em geral, o que tem relação com o peso. É normal. Não podemos ter mais curso, quadros mais rígidos, mais reforçados, etc, etc. Rodas mais largas, pneus maiores, sem ter um aumento no peso. Mas enfim, é um aspecto em que elas perdem em relação à geração anterior. E o outro, posso garantir que todas essas novas bicicletas que testei perdem a disputa para o modelo anterior em curvas fechadas, em curvas muito lentas, no que a gente chama de ratoneio, percursos muito sinuosos, o que por outro lado faz todo o sentido. Ao aumentar a distância entre eixos e o curso das suspensões, o reach também aumenta devido ao ajuste na geometria. No final, são bicicletas que vão muito rápido em linha reta, engolindo todo tipo de obstáculo, mas que no ratoneio têm muito mais dificuldade. Dito isso, eu considero que existem muitos tipos de público dentro do cross-country, e o argumento que a maioria dessas marcas dá na hora de vender só o modelo de 120, não me serve esse negócio de que não. Os circuitos da Copa do Mundo estão cada vez mais técnicos, porém apenas 100 profissionais competem. O que acontece com o resto dos mortais? Talvez não entremos em nenhum circuito da Copa do Mundo. Do ponto de vista empresarial, é o que vejo. É a oportunidade para as marcas investirem no desenvolvimento de um único produto, de um único quadro e, portanto, reduzir ao máximo os custos, aumentar os lucros. Eu acho que é isso que realmente está por trás desse tipo de estratégia por parte das marcas. Agora, há outras marcas que perceberam que dentro do setor existem públicos diferentes e que ainda é possível apostar em trajetos mais curtos. Temos, por exemplo, uma opção da Trek, que ficou em um ponto intermediário, tentando redigir o conceito Super Caliber em termos de geometria, mas mantendo 110 de curso na frente e o Isostrat atrás. Tentando fazer com que a bicicleta seja moderna, mas perca o mínimo possível em termos de agilidade na sua Super Caliber. Depois temos outra, como a BH, que fez um desenvolvimento para a nova Lynx Race, completamente em torno dos 120. Mas comercialmente ainda oferecem a opção de comprá-la com 100 mm de curso. Ademais, eles estão preparando algo novo que certamente nos apresentarão em breve. E depois tem a Specialized, que para mim é a aproximação total desse tipo de conceito, que é criar diretamente 2 bicicletas diferentes. Temos a Epic World Cup, com um sistema de amortecimento, cursos mais curtos, 100, 10, acho que eram 85 mm na parte traseira, ou seja, um conceito. E depois eles têm a Epic 8, que está entre 120 e 130, que é um monopivô, já não tem mais o Brainy, que é outra história. Isso é visível até mesmo nas primeiras Copas do Mundo. Existem ciclistas que selecionam bicicletas distintas e pedalam juntos à frente ou atrás do pelotão. Isso é muito interessante. Se eu tivesse uma marca de bicicletas, faria a mesma coisa. Criar 2 bicicletas diferentes, mas enfim, a Specialized decidiu gastar dinheiro desenvolvendo 2 bicicletas diferentes. E eu daqui aplaudo essa maneira de fazer as coisas e adoraria que no futuro as novas gerações de mountain bike, as novas marcas, seguissem por esse caminho.
Passando para o segundo ponto, espero que não esteja presente nas próximas gerações de mountain bike, que tem a ver com a fiação interna direcionada através do tubo de direção. Esse conceito tem seu espaço no ciclismo de estrada e até mesmo no mundo do gravel. Não vou negar, esteticamente é muito atraente quando os cabos ficam bem organizados e passam direto pelo tubo de direção. Mas no mountain bike devemos priorizar a praticidade. É um mundo onde levamos as máquinas ao extremo, em condições meteorológicas adversas, onde precisamos fazer muitas mudanças ao longo do ano, de componentes, de ajustar a pressão de líquido de freios, de trocar canotes, de trocar cabos que passam ali por dentro. E é verdade que há marcas que aplicaram esse tipo de sistema, que conseguiram encontrar soluções muito adequadas, mas há muitas outras que estão constantemente cometendo erros, que não funciona bem, que os cabos fazem barulho, os cabos entram com tensão, os cabos acabam sendo mordidos pela própria ação de giro do guidão dentro da caixa de direção. Há problemas demais para uma categoria, uma disciplina como o mountain bike, que eu acho que onde deveria prevalecer a praticidade. Além disso, por mais que o sistema seja bem feito em horas de manutenção, digamos, em gasto de horas de manutenção e tudo mais, sempre vamos acabar pagando mais. Em comparação com um sistema mais simples, como a entrada dos cabos pela lateral do tubo de direção, algo mais tradicional. Eu, nesse caso, tenho 2 bicicletas, cada uma delas com um sistema diferente. E vejo claramente que da próxima vez que eu comprar uma, vou tentar priorizar, se o mercado me permitir, a entrada dos cabos por a lateral do tubo de direção. Nesse sentido, acho que, por exemplo, a Trek com a nova Super Caliber, que foi lançada no verão passado, foi corajosa, manteve, não se deixou levar, digamos, pela corrente, pela tendência e manteve a entrada dos cabos pelo lado do tubo de direção. E eu acho que o mountain bike tem que seguir por esse caminho, tem que deixar de complicações que em outros mundos, como o ciclismo de estrada, por exemplo, quantas vezes se abre um guidão, põe uma mesa na estrada? Pouquíssimas vezes. Uma vez que você já tem a bicicleta ajustada, é a mesma coisa. São 5 anos e sem mexer ali, então, não sei, acho que é algo que não está trazendo muita coisa além das fotos e da estética. E por último, e esse ponto ele era importante para mim, porque até pouco tempo atrás eu via isso de outra maneira, mas mudei totalmente de opinião. Tem a ver com o bloqueio no guidão, para evitar que o guidão, digamos, bata no tubo superior do quadro com as alavancas dos freios e das marchas e elas possam ser danificadas. Mudei de opinião porque, por um lado, eu vi como esse sistema, das primeiras bicicletas que vi, acho que foi a Canyon Exceed e a Canyon Lux, com aquele sistema de bloqueio que ficava por fora, que esteticamente era horrível, né? Não funcionava muito bem em muitos casos, mas era como o germe primogênito disso que estava por vir. Então, eu vi isso desde o primeiro momento e, por outro lado, também sofri com o problema dos arranhões na barra superior. Lembro de uma Costa Blanca com minha Canon da Scalpel daquela época, eu caí, a roda dianteira escapou, arranhão enorme. No carbono e na pintura, nisso desagrada muito. E, portanto, toda vez que surgiram no mercado soluções mais integradas já dentro da caixa de direção para esse bloqueio do guidão, eu achei que interessante. A tal ponto que, quando saiu a última Trek Super Caliber e ela não tinha isso, eu critiquei e disse que achava algo negativo. Uma bicicleta desse calibre já deveria estar no mesmo nível das concorrentes e ter o bloqueio no guidão. Pois bem, minha opinião mudou nos últimos meses e, mais uma vez, defendo a praticidade. Novamente, penso que algumas marcas estão fazendo esse sistema funcionar muito bem, enquanto outras não tanto. Mas, em geral, isso está complicando a questão das caixas de direção, que agora também precisam lidar com a passagem dos cabos pelo meio, na maioria dos casos. E, por outro lado, também está aumentando o peso. E se o que queremos é reduzir o peso dessas esferas de 120, então temos que começar a tirar. Detalhes que podem ser resolvidos com outras questões mais econômicas e que esteticamente praticamente não são perceptíveis. Colocar um protetor de plástico transparente na barra superior do quadro praticamente não aumenta o peso, são 3 gramas, praticamente não tem custo e esteticamente não incomoda. Acredito que esses seriam os caminhos a seguir. Existem diversas outras soluções, como protetores anti-impacto de plástico e de borracha. Alguns talvez fiquem mais visíveis e prejudiquem a estética, mas no final acho que são soluções muito mais práticas, de modo geral, do que ter que desenvolver todo um sistema de bloqueio dentro do guidão. Não sei, o que vocês acham? Eu prefiro a praticidade pelo custo reduzido na hora de implementar as coisas e porque as bicicletas precisam ser fáceis de manusear dentro de uma oficina e não tomar horas e horas e horas de manutenção extra.
em comparação a outros modelos e soluções já existentes no mercado? Deixem nos comentários o que vocês acham dessas coisas, por favor. E se vocês acham, além disso, que existem outras tendências que surgiram ultimamente que, na opinião de vocês, deveriam desaparecer? Até os próximos vídeos. Sejam felizes, tchau!